Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. E hoje nós vamos para a parte 4 do passo a passo do boneco do Tails. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer as mãos e os braços. Então, para iniciar essa aula de hoje, nós vamos começar fazendo os dedos do nosso boneco. Então, vamos fazer o polegar. Para fazer o polegar, vou pegar a linha branca, vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico agora, eu vou colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Eu, então, fecho o meu anel mágico. Vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou fazer um ponto baixo no primeiro. No segundo ponto, eu vou fazer um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo ponto de base. No terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. E no quarto ponto, mais um aumento. E desse jeito aqui, eu termino a segunda carreira com 6 pontos baixos. Vou colocar ela pro lado direito, a minha peça. E vou seguir trabalhando agora por mais 3 carreiras, carreiras 3, 4 e 5, fazendo ponto sobre ponto apenas. Ou seja, cada uma dessas 3 carreiras a seguir vai ter também 6 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras aqui e já retorno com vocês. E terminei, então, a carreira número 5. Agora, eu já posso cortar a linha, deixando uma parte para arremate e costura. Ou só finalizo o último ponto, ou vou aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo e arremato. E assim, então, o dedão do nosso personagem está concluído. Dessa peça aqui, então, nós vamos precisar fazer duas. Um dedão, um polegar para cada uma das mãos do nosso boneco. Eu já fiz a outra aqui. Eu coloquei um pouquinho de enchimento aqui, vou colocar nesse também, só para ele não ficar molinho. Eu vou colocar um pouquinho para dar essa aparência fechadinha aqui do dedo. Então, o polegar tá feito. Agora, nós vamos para os dedos do boneco. Ainda com a linha branca, faço o meu anel mágico. Dentro do anel mágico, vou novamente colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Fecho o anel mágico. Feitos os 4 pontos baixos, vou então agora para a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, vou fazer 4 pontos baixos também na segunda carreira, na terceira carreira e na quarta carreira. Então, vão ser 3 carreiras agora na sequência, apenas de ponto sobre ponto. Então, fiz 1, 2, 3 e 4. Segunda carreira concluída. Agora, eu vou virar ele pro lado direito. Com a mão, ele fica difícil porque é bem pequenininho. Vou pegar a minha tesoura, a pontinha dela, vou firmar aqui na parte de baixo e vou colocar a minha peça pro lado direito. Então, 2 carreiras estão feitas,
tenho que fazer mais 2 de 4 pontos baixos cada uma. Vou, então, não vou colocar marcador, por ser muito poucos pontos, ele vai atrapalhar, então eu vou ir contando. Os primeiros 4 pontos é a terceira carreira, os próximos 4, a quarta carreira. Então, 1, 2, 3 e 4. Ter carreira 3 concluída. Fazemos mais 4 pontos baixos e encerramos esta peça. 1, 2, 3 e 4. Aqui, então, eu corto, deixando um pedaço para a costura e vou arrematar ele aqui. Essa pontinha do anel mágico eu vou colocar para dentro, que aqui só essa pontinha é o suficiente para fazer o enchimento do dedo. Então, não vai precisar colocar fibra aqui. Só essa pontinha já fecha, já fica cheinho o dedinho do boneco. Desse dedo, então, com o fio longo aqui do arremate para costura, eu faço 2, para ter um para costurar em cada mão. No total, nessa mesma sequência de pontuação, eu vou fazer 8 dedos. Então, são 8 dedos fazendo 4 pontos no anel mágico, carreiras 2, 3 e 4 com 4 pontos baixos. 6 deles a gente arremata bem arrematadinho o fio e 2 a gente deixa fio para costura. Então, feito isso, vamos dar sequência. Então, vou separar aqui 4 dedinhos, que vai ser para uma das mãos. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria e colocar o fio que eu deixei em um desses dedos nessa agulha. Coloquei o fio. Agora, eu vou unir os 4 dedos. Então, vou passar aqui. Então, vou passar em cada um dos dedos, deixa eu ver se eu consigo aproximar, por 2 pontos. Então, são 4 pontos, passo por um, pulo um, passo no outro, vai consequentemente sobrar mais um aqui. E vou fazer assim nos outros também. Passo em um, pulo o próximo, passo por dentro do terceiro. Passo em um, pulo o do lado, vou passar. Opa, aqui eu acho que eu tirei um pedaço do enchimento, mas eu já arrumo ele depois. Do fiozinho. E vou para o terceiro ainda. Passo por um, pulo o próximo, passo no terceiro. Então, eles vão ficar unidos aqui, todos eles, por 2 pontinhos. Puxo essa linha. Se eu só deixar assim, não vai ficar bem firme. Eu vou fazer uma volta aqui com esse fio, voltar até o outro lado para a gente arrematar e ficar bem firminho. Deixa eu só colocar esse fiozinho que quis fugir para dentro aqui de volta. E puxo bem puxadinho para eles ficarem bem juntinhos, tá? Não, para não deixar eles assim com espaço entre eles. Eu quero eles bem próximos. Aqui agora, então, vou passar por dentro, só nesse último aqui por dentro, porque se eu só passar no mesmo lugar, ele vai soltar, né? Então, vou passar por dentro de um ponto e vou voltar aqui, então, passando nos mesmos que eu já havia passado. Aqui eu não vou mudar os pontos que eu passei, só no primeiro que eu entrei por dentro para linha não soltar. E aqui eu não vou passar no último de volta, vou deixar um para fora. Por quê?
que aqui agora eu vou puxar bem puxado, para deixar eles bem juntos. E vou fazer um nozinho. Deixa eu ver se eu consigo focar bem aqui, o que eu tô fazendo. Isso. Vou fazer um nozinho de arremate desse fio. Então, deixei eles bem juntos e fiz um nozinho de arremate. Esse fio eu vou deixar aqui. Vou pegar uma nova linha aqui do novelo, vou continuar trabalhando com a linha branca. Vou fazer um nozinho, uma laçadinha inicial aqui nesse fio. O que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai iniciar a mão do nosso boneco. Então, aqui, indiferente do qual lado que eu escolho. Ah, vou começar do lado do fio que ficou, ou vou começar do lado oposto, tanto faz. Por que que tanto faz? Porque nessa primeira carreira da mão, nós vamos dar uma volta nos dedos, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos dos dedos. Então, eu vou escolher aqui o segundo dedinho. Vou inserir minha agulha, que eu já tô com a laçada inicial aqui, e vou fazer um ponto baixo. Eu vou agora para o próximo dedo, no ponto aqui, onde a gente passou a laçada para unir. Meu segundo ponto baixo. Tá certo que vai ter essa identificação aqui do início, então eu não vou marcar aqui. Vou deixar para começar a marcar a partir da segunda carreira. No pontinho aqui por onde a gente não tinha passado na união, terceiro ponto baixo. No próximo dedo, aqui onde a gente passou a laçada para fazer a união, mais um ponto baixo. É o quarto já. Aqui, então, na laçadinha onde a gente não passou para a união, quinto ponto baixo. Viro aqui no último, que era da união, onde eu passei por dentro ali para fechar, sexto ponto baixo. Nesse pontinho aqui, onde eu não passei a linha quando eu fiz a união, sétimo ponto baixo. No pontinho aqui da união, oitavo ponto baixo. No ponto onde não foi usado para a união, nono ponto baixo. No pontinho da união, décimo ponto baixo. No ponto onde não teve união, décimo primeiro ponto baixo. No pontinho aqui da união, no pontinho aqui da união, décimo segundo ponto baixo, onde não passou na união, décimo terceiro, aqui na voltinha, no último ponto onde a gente começou a emenda, onde a gente finalizou a união, no caso, décimo quarto ponto baixo. Nesse primeiro dedo aqui, onde a gente não usou para a união. Só sempre cuidar para pegar as duas alcinhas. Décimo quinto ponto baixo. E aqui no dedo onde a gente iniciou, então, a gente iniciou pelo pontinho que não fez parte da união. Então, a gente vai lá no pontinho da união, pega as duas laçadinhas e faz o 16º ponto baixo. Então, só relembrando que cada um dos 4 dedos a gente finalizou com 4 pontos baixos, 4 dedos com 4 pontos baixos,
16 pontos baixos na primeira carreira da mão. A partir daqui, continuamos de maneira circular. Da segunda até a quinta carreira, ou seja, por 4 carreiras agora, nós vamos fazer 16 pontos baixos. Então, vou começar aqui, 1, 2, e agora eu começo a marcar as minhas carreiras para eu não perder o início. E vou fazendo, então, pontos baixos, um para cada ponto da base, até finalizar a carreira por 4 carreiras. Quando a minha carreira número 5 estiver concluída, eu retorno com vocês. Terminei a carreira número 5. Da carreira 2 até essa carreira 5 foram apenas ponto sobre ponto. E agora a gente vai fazer a união do polegar aqui nessa mão. Então, como que a gente vai unir? Então, vou deixar ele dobrado, bem certinho aqui, para ficar retinha. Vou pegar um dos polegares, colocar a linha que eu deixei para costura na agulha de tapeçaria e vou vir em uma dessas laterais aqui e vou unir, então, a mão com o polegar por 2 pontos. Então, deixa eu chegar mais perto aqui. Então, passo a agulha em um ponto da mão, venho aqui e passo em um ponto do polegar. Vou no ponto do lado aqui na mão, passo a agulha, vou no ponto do lado aqui no polegar e passo a agulha também. Então, costurei por 2 pontos. Vou reforçar aqui um desses pontos, só para ficar bem firme. Passar de volta nos mesmos pontos aqui, só para reforçar realmente a costura. Passo aqui. E agora, então, eu já posso arrematar essa minha linha. Então, vou fazer um nozinho aqui para deixar a linha arrematada. Ah, posso cortar? Posso, mas eu normalmente não corto essas linhas, eu só jogo elas para dentro aqui da peça, que elas ajudam no enchimento. Então, só coloco para dentro para elas não ficarem me atrapalhando aqui durante a confecção. Então, vou tirar o meu anel mágico e vou, então, para a carreira número 6. Na carreira número 6, agora, a gente vai fazer um total de 18 pontos baixos. Como assim 18? A gente tava com 16, vai chegar no 18 da onde agora, né? Então, assim, o polegar a gente finalizou com 6 pontos baixos. A gente estava com 16 pontos baixos aqui na mão. 16 com 6 dá 22. Tá, mas não quer fazer só 18? Como que vai ser só 18? Aqui a gente uniu o polegar com a mão por 2 pontos baixos. Então, eu usei 2 aqui e usei 2 aqui, que agora eu não vou trabalhar sobre eles. Então, ficaram 14 da mão e 4 do polegar. 14 com os 4 fecham os 18 que a gente vai fazer nessa carreira de número 6. Então, vamos lá. 1, 2, vou marcar esse ponto para não perder. 3, 4, 5. Foram 5 pontos, então, que ficaram aqui antes da minha união da mão com o polegar. Fiz os 5. Agora, o ideal seria a gente seguir direto aqui por polegar para fazer o ponto número 6. Então, vou aqui e faço o ponto número 6. Só que nisso, aqui, ó,
ele vai ficar um espacinho, um buraco. O que que eu vou fazer? Eu vou inserir minha agulha aqui no ponto onde eu fiz a costura, a união do dedo com o polegar, e vou puxar uma laçada. Agora sim eu vou aqui no primeiro ponto do polegar e puxo mais uma laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha, arremato as 3 de uma vez só, e assim eu não fico com o buraquinho aqui na união. E nisso foi o meu 6º ponto baixo. Vamos lá, 7, 8 e 9. Da mesma forma. Esse ponto número 9 foi o último ponto do polegar. Agora, a gente já viria para o primeiro ponto aqui na mão de novo. Mas, mais uma vez, ficaria um buraquinho aqui. Então, eu não faço esse ponto direto. Eu vou aqui, onde eu fiz a união, vou pegar aqui no polegar mesmo. Vou inserir minha agulha e vou puxar uma laçada. Que desse lado, eu vou ainda no ponto onde eu fiz a união de volta e vou puxar mais uma laçada. Fiquei com 3. E agora sim eu vou no ponto que seria o primeiro a trabalhar. E puxo ainda mais uma laçada. Tenho 4. Vou arrematar os 4 de uma vez só. Assim, não tenho buraquinho aqui na minha união na próxima carreira. E fiz o ponto número 10. Vou continuar trabalhando até chegar no início aqui e vão fechar os 18 pontos baixos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Concluí a carreira número 6, tenho 18 pontos baixos. E assim a mão está se formando. Se a gente colocar ela do lado direito do personagem, vai ser a mão direita. Se a gente colocar ela do lado esquerdo do personagem, vai ser a mão esquerda. Então, vai só a qual das mãos que vai ser vai depender de como a gente vai fazer na hora da montagem da costura dos braços no corpo. Então, vou tirar meu marcador e vamos então para a carreira número 7. Na carreira número 7, eu vou fazer uma sequência de diminuições. Qual que vai ser essa sequência? Um ponto baixo seguido de uma diminuição. Então, pego uma alcinha do primeiro ponto, uma alcinha do segundo ponto, puxo a laçada e arremato, feito a diminuição. Então, essa vai ser a minha sequência. Um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes até finalizar a carreira. Finalizei, então, a carreira número 7, com as 6 diminuições que eu fiz. Dos 18, fiquei agora com apenas 12 pontos baixos. Esses 12 pontos baixos eu vou repetir nas próximas 2 carreiras. Ou seja, carreira 8 e carreira 9, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, 12 pontos baixos em cada uma delas. Quando a minha carreira número 9 estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira 9 finalizada. Vamos então para a carreira número 10. Aqui nós vamos fazer mais uma vez diminuições. Só que aqui serão apenas 2 diminuições. Essa carreira número 10 eu vou trabalhar toda ela não pegando
as 2 alcinhas do ponto. Eu vou pegar apenas pela alcinha de trás do ponto. Vou fazer a seguinte sequência: vou fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição. Aqui, por eu estar pegando pela alcinha de trás, eu vou fazer aquela diminuição que nem a gente fez na última carreira da cabeça e do corpo. Pego uma laçada, fico com ela na agulha, vou no próximo, pego uma laçada, fico com 3 na agulha e arremato. E repito mais uma vez. 1, 2, 3 e 4. Nos próximos 2, uma diminuição. Uma laçada de um, uma laçada do outro, fico com 3. Aqui, então, eu vou fazer a minha troca de cor. Não vou arrematar esse ponto com a linha branca, mas sim com a linha amarela. Então, peguei a linha amarela, vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Com essa laçadinha inicial, eu venho aqui e arremato a última diminuição. Fiquei, então, no final da carreira número 10, com 10 pontos baixos. Na sequência agora, então, na sequência agora da carreira número 11 até a carreira número 25, nós vamos fazer ponto sobre ponto na cor amarela. Então, da carreira 16 até a carreira 25, são 10 carreiras, nós vamos fazer 10 pontos baixos em cada uma delas, todos eles na cor amarela. Antes ainda de eu seguir fazendo as minhas carreiras de ponto sobre ponto, eu vou colocar enchimento aqui na mão, porque senão depois, quando ficar comprido aqui, depois que fazer as 10, vai ficar difícil de colocar o enchimento certinho aqui embaixo. Então, vou colocar e já mostro para vocês. Coloquei o enchimento aqui, deixei uma mãozinha bem gordinha. E agora, então, vamos dar sequência aqui na confecção das carreiras de pontos baixos na cor amarela. Faço mais alguns pontos e já corto a linha branca, que eu não vou mais utilizar nessa parte do passo a passo, e arremato ela por dentro dos pontos. Voltar aqui só para corrigir o que eu falei para vocês, tá? Eu disse que a gente trabalha por 10 carreiras de pontos baixos na cor amarela e finaliza. Eu só comentei errado. Então, quando a gente chega na carreira número 10 de ponto sobre ponto do amarelo, a gente dá uma parada, coloca uma parte do enchimento aqui para não deixar tudo pro final. Feito isso, a gente continua ainda por mais 5 carreiras. Então, vão ser um total de 15 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 16 até a carreira número 30. Então, vou continuar aqui com as 5 carreiras que faltam e já retorno com vocês. Finalizei aqui, então, a carreira número 30. Então, fiz por 15 carreiras apenas ponto sobre ponto. Vou mudar o marcador aqui para essa argolinha e vou completar o enchimento do braço. Colocado o enchimento, vamos então para a carreira número 31, que vai ser a última carreira do braço. Então, na carreira 31, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um total de 5 diminuições. Não vou nem usar o marcador, só vou ir contando, então.
Os 2 primeiros pontos, uma alcinha de cada, puxo o fio, primeira diminuição, segunda diminuição, terceira diminuição, quarta diminuição e quinta diminuição. Vou aqui no próximo ponto da carreira. Vou aqui, então, no próximo ponto da carreira. Insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Corto a linha deixando uma parte para a costura. Não precisa ser tão grande, mas também não pode ser pequeno, porque senão a gente não consegue segurar ela na agulha, né? Na agulha de tapeçaria, e arremata. Então, estou com a primeira parte aqui do braço concluída. Agora, a gente vai fazer as faixinhas das luvas aqui por essas alcinhas que eu deixei na carreira número 10. Então, vou pegar novamente aqui a minha linha branca. Vou fazer uma laçadinha inicial nessa linha. E vou inserir, então, minha agulha aqui em alguma dessas alcinhas que eu havia deixado, em qualquer uma delas, tanto faz. Então, vou inserir aqui na última. Inseri a minha agulha, a minha linha ali, puxei a laçada e fiz um ponto baixo. O primeiro, às vezes, dá um pouquinho de trabalho para fazer, mas é só o primeiro. E agora eu vou seguir, então, já fiz um, vou fazer mais 2 pontos baixos aqui, um para cada uma das alcinhas que eu tenho, que eu deixei aqui. Uma e 2. Então, com o primeiro que eu tinha feito, fechou 3 pontos baixos. No próximo, eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos baixos aqui nesta mesma alcinha da base. Agora, não é um ponto inteiro de base. Vou repetir. 3 pontos baixos e um aumento por mais 2 vezes. 1, 2, 3. No próximo, um aumento. Terminei, então, a primeira carreira das luvas. Tenho agora 15 pontos baixos. Como que eu vou fazer na sequência? Eu vou fazer carreiras de ida e volta, porque eu quero que o efeito que a carreira de ida e volta dá na peça. Então, virei a peça e vou fazer 15 pontos baixos, um para cada ponto da base. Não vão ter mais aumentos aqui, vão ser apenas ponto sobre ponto. O último ponto aqui da carreira pode ser um pouquinho difícil de pegar, mas ele também vai precisar ter esse ponto baixo aqui. E assim, então, a segunda carreira eu finalizei. Viro novamente e continuo fazendo apenas pontos baixos. A gente vai repetir isso, de chegar no final da carreira, virar e voltar fazendo pontos baixos até a carreira número 5. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras que faltam aqui e já retorno com vocês. Finalizei, então, aqui a 5ª carreira de ida e volta. Então, só por que eu faço carreira de ida e volta e não carreira circular, como no restante da peça? Eu faço em carreiras de ida e volta que eu quero exatamente esse efeito aqui que as carreiras de ida e volta dão, que é esse detalhe aqui que marca, né, as linhas. Nas carreiras lineares aqui, as carreiras circulares, ele não tem esse efeito, e é esse que eu quero para essa parte da nossa peça. Então, terminei a 5ª carreira, eu vou pegar aqui e cortar
a minha linha, deixar uma parte para costura. Vou puxar essa linha aqui. Então, praticamente arrematei a linha, mas não puxei completamente. Por quê? Vou pegar essa linha aqui agora e vou colocar ela na agulha de tapeçaria. Poderia deixar menor? Poderia, que vai menos. Mas daí fica mais complicado na hora de eu manusear aqui a minha agulha. Então, prefiro gastar um pouquinho mais de linha, mas que facilite na hora de eu finalizar aqui. Então, coloquei a linha na agulha, tá aqui do outro lado, vou para outra parte da peça, vou inserir por baixo do segundo ponto, vou pegar as duas alcinhas aqui, vou inserir por baixo das duas, quase como se eu estivesse fazendo um ponto normal, e vou puxar até unir, até ficar bem próximo aqui da união. Vou inserir essa agulha novamente aqui dentro do ponto. E já vou sair com ela de volta aqui para o outro lado. E nisso aqui, então, eu vou ajustar bem certinho essa laçada, porque aqui, então, dessa forma, a gente tá simulando. Vou chegar mais próximo aqui. Então, a gente tá simulando um ponto baixo, então fica praticamente invisível essa nossa emenda. E continuo fazendo a união aqui da luva até chegar na parte ali de baixo, onde eu vou arrematar o fio. Então, vou passando a agulha de um lado para o outro, para fazer essa união, até fechar, até chegar na parte final, ali na primeira carreira que a gente tinha feito. Olha só como vai ficando praticamente imperceptível essa nossa emenda, mas mesmo assim, ele dá esse efeito diferenciado aqui para a luva, para a faixinha da luva da mão do nosso personagem. Cheguei aqui no final, vou colocar ele aqui junto com a ponta do início, praticamente no mesmo lugar, e vou dar um nozinho para arrematar essa linha. Um nó fraquinho, o segundo nó mais forte. E agora eu vou só passar aqui por dentro da peça para esconder essa sobra de linha e poder arrematar sem que ela solte. Uma foi. Já vou colocar minha agulha aqui exatamente no mesmo lugar. E vou passar também a outra pontinha. E essas duas sobras de linha eu posso cortar elas fora e só ajusto aqui para as pontinhas sumirem lá para dentro da peça. E assim, então, uma das mãos está finalizada. Eu faço a outra mão exatamente da mesma forma, que o que vai diferenciar se ela vai ser a mão direita ou a mão esquerda, vai ser o lugar aqui que eu vou costurar ela no corpo, se vai ser de um lado ou do outro. Então, as duas mãos podem ser feitas exatamente da mesma forma. Vou fazer a outra aqui e já mostro para vocês como que ficou. Finalizei aqui, então, as duas mãos. Então, tem uma mão direita e uma mão esquerda, dependendo do lado que a gente colocar. Eu ia ainda fazer a costura dessas mãos aqui no corpo, mas vou deixar para uma próxima videoaula, que essa aqui, já, além de já estar comprida, então eu comecei a gravar na sexta, agora já são 2h03 do sábado, né? Não tô conseguindo mais finalizar, ficar acordada aqui para terminar o restante, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente já fez até o momento. Eu retorno, então, com vocês na semana que vem, quando a gente vai fazer as pernas, os pés do nosso boneco. Deixe seu comentário se está gostando do que viu até agora. Curta também, compartilhe se você acha que alguém vai gostar desse passo a passo.
E aguardo então vocês na semana que vem, na parte 5 do passo a passo, quando a gente vai fazer as pernas. Até lá. Tchau, tchau.